Declaro aberta a 39ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Neste momento, eu solicito ao vereador Rodrigo Coutinho que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 38ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 15 de maio de 2019. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2019, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Chico Kiko, ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder: Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiros, Eduardo Cheira, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Ivan Moraes, João da Costa, Júnior Bocão, Gorete Queiroz, Michele Collins, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério De Luca, Romarinho Jatobá, Samuel Salazar e Wilton Brito. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projetos de lei número 121 e 122, de autoria da vereadora Natália de Menudo, requerimentos número 2661/2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros, 2662, 2663, de autoria da vereadora Gorete Queiroz, 2664, 2669/2019, de autoria do vereador Eduardo Cheira, de autoria do vereador Fred Ferreira, 2671, 2672/2019, de autoria do da vereadora Michele Collins, 2674, 2680, 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, 2681 a 2684, de autoria do vereador João da Costa, 2685, 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, 2686, 2019, de autoria do vereador Heriberto Rafael, 2687 a 2689, de autoria do vereador Samuel Salazar, 2690 a 2691, de autoria do vereador Davi Munir, 2693, de autoria da vereadora Ana Lúcia, 2694, de autoria do vereador Júnior Bocão, 2695 a 2701, de autoria da vereadora Gorete Queiroz, 2702 a 2708, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, 2709 a 2715, de autoria do vereador Almir Fernando, 2715. No horário do pequeno expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Amaro Cipriano Maguari, mencionou duas audiências públicas feitas nesta casa sobre os autistas. Informou que hoje chegou a minuta do projeto de lei que futuramente apresentará junto com a vereadora Ana Lúcia nesta casa, que dispõe sobre a possibilidade de uma escola clínica para as crianças recifenses com transtorno do espectro autista. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador André Regis, comentou sobre a participação do prefeito Geraldo Júlio em um dos maiores eventos de educação da América Latina, Bet Educar, em São Paulo. Falou que o mesmo foi apresentar o sucesso do uso da tecnologia na educação inclusiva, algo que para ele não existe. Disse que os milhões de reais que foram investidos equivocadamente nesta alta tecnologia não dão um retorno adequado. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes, concordou com o posicionamento do vereador André Regis, repercutiu o voto de repúdio dado de forma necessária para esta casa acerca do corte de 30% nas verbas das universidades brasileiras. Disse que hoje a sociedade brasileira está mobilizada e que se trata de um ato em prol da educação e não é partidário. Pediu para se retirar da reunião para se juntar aos manifestantes, fez uso da palavra pela ordem do vereador João da Costa, que informou que irá se ausentar
para se dirigir ao ato em defesa da educação. Também convidou os demais vereadores desta casa. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Augusto Carreiras, disse ter acompanhado as diversas manifestações que acontecem no Brasil hoje, defendeu a importância de ir para as ruas, protestar e mostrar sua indignação com relação às medidas anunciadas pelo Planalto Central, com relação aos cortes das verbas na educação. Afirmou que o governador Paulo Câmara anunciou um incremento de 26% na receita do custeio da Universidade de Pernambuco, mostrou que o Estado está na contramão dos interesses que estão no governo federal em diminuir receitas na educação. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, se associou a um ato em prol da educação e fez críticas aos anúncios do governo federal. Informou sobre as audiências públicas que irá realizar nesta casa nos meses de maio e junho. Disse ainda que participou de uma reunião de preparação para o Recife em Ação na Escola Joaquim Cardoso, no Córrego da Areia, que acontecerá no próximo sábado, no dia 18 de maio de 2019, e contará com a presença do prefeito Geraldo Júlio. Fez uso da palavra pela ordem a vereadora Michele Collins, que convidou os vereadores para acompanhar a Comissão de Direitos Humanos amanhã às 16 horas para uma visita às palafitas da cidade do Recife e saber como anda a habitação das pessoas que moram em situações difíceis. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Antônio Luiz Neto, externou solidariedade às universidades do país pela ideologia no qual estão sendo submetidas, com o corte linear, sem nenhum argumento, a não ser ideológico. Com relação ao Recife, disse que o sistema educacional não pode se limitar. Lamentou profundamente as discussões dos ar-condicionados nos ônibus que tenham trazido prejuízo a esta casa, que o projeto foi tecnicamente mal redigido. Em seguida, a próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins, registrou que hoje é o Dia da Família, data estabelecida pela ONU. Disse que a família hoje está sendo muito atacada e convidou a frente parlamentar para reforçar a defesa da família. Falou da necessidade de políticas públicas que fortaleçam laços familiares e externou preocupação por saber que em Pernambuco existe o divórcio impositivo. Falou sobre a legalização e mostrou posição contrária. Foi aparteada pelo vereador André Regis, que sensibilizou com o tema proposto na tribuna. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Heriberto Rafael, convidou a todos para participarem da Semana do Bebê, promovida pela Prefeitura do Recife em parceria com a Unicef. O evento acontecerá dos dias 20 a 26 de maio de 2019. Informou que irá procurar a mesa diretora para que sejam distribuídos nos gabinetes os adesivos divulgando o evento. Foi aparteado pelo vereador André Regis, que demonstrou apoio à iniciativa, mas aproveitou a oportunidade para mencionar as crianças nos sinais. Lamentou a omissão, neste caso, porém, parabenizou a Prefeitura do Recife pela ação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã às 10 horas em uma reunião solene no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, do qual foi lavrada a presente ata. Depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. Lida a ata, senhor presidente. Coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Neste momento, eu gostaria de convidar o presidente desta casa, o vereador Eduardo Marte, para que ocupe a mesa e os trabalhos. Neste momento, convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura do expediente do dia. Expediente, projeto de lei de número 123 de 2019, da autoria do vereador Almir Fernando. Projeto de lei de número 124 de 2019, da autoria do vereador André Regis. Projeto de lei ordinária de número 105 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. 126 também do mesmo vereador. 127
o 128/2019, da autoria da vereadora Aimee Carvalho. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, eu quero pedir dispensa do prazo de emendas desse meu projeto 128. Pois não, excelência, no momento devido nós vamos Sim, senhor. Consultar os senhores líderes. Muito agradecida. Senhor presidente, lê do expediente do dia. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Alcides Teixeira. Declinou. Vereador Aderaldo Pinto. Vereador Aderaldo Pinto. Não se encontra. Vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para registrar que nós fizemos hoje pela manhã uma audiência pública muito produtiva aqui nessa casa, referente ao 18 de maio, que foi o último sábado, onde foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é instituído pela Lei 9.970. Celebramos também o Dia Municipal de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela recente Lei Municipal de nossa autoria, a Lei 18.574 de 2019. Com essa lei municipal, nós trazemos para mais perto da cidade do Recife esse tema tão importante que trata sobre o combate à exploração sexual. Nós podemos ouvir e compartilhar experiências com pessoas especialistas no tema, como o doutor José Renato Bezerra, juiz titular da primeira vara de crime contra criança e adolescente da cidade do Recife, também a doutora Jailda da Silva Pinto, procuradora do Ministério Público do Trabalho, o doutor Luiz Lapenda, Guilherme Luiz, promotor e coordenador do Centro de Apoio Operacional Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, também o doutor Dalson Macedo, gestor do Departamento de Polícia da Criança e Adolescente, a senhora Cândida Bonfim também esteve presente, ela que é diretora executiva de controle urbano, representando também a ONG Adobem, e a Gisele Pereira, chefe de unidade de apoio técnico da DPCA. Nós defendemos a necessidade de cuidados que temos que ter com as nossas crianças e adolescentes, pois o abuso e a exploração se dão em várias regiões do nosso país, independente do dia, hora e local. Essa é uma pauta de todos os gestores, e é uma luta conjunta para defendermos as nossas crianças e adolescentes. Nós também, como presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, a qual trabalha esse tema da infância, da criança e juventude, não poderíamos deixar de trazer esse debate para essa casa, esse debate tão importante, pois o número cada vez mais tem aumentado de crianças abusadas sexualmente. No primeiro semestre de 2018, o Disque 100, que é o canal de denúncia de violação dos direitos humanos, recebeu 8.581 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Lamentavelmente, sabemos que a maioria desses casos não são registrados. Ou seja, o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, também divulgou uma recente pesquisa que mostra que apenas 10% dos casos são notificados no Brasil, e que pode chegar a aproximadamente 100 mil casos a cada semestre. São números alarmantes e, ainda de acordo também com o Disque 100, 23,35% dos casos registrados são de forma frequente denúncias de violação sexual. Muitas desses abusos ocorrem dentro de casa, ocorrem no seio da família,
com pais, padrastos, pessoas próximas, tios, e nós não podemos ficar alheio a essa situação. Acontece também na escola, infelizmente, através de professores, e esses são os registros que nós temos obtido, e esses foram os dados e números que foram trazidos aqui nessa casa pela manhã, por especialistas nessa área. Então, eu gostaria de deixar claro aqui para toda a sociedade que a Casa José Mariano tem compromisso, tem responsabilidade com esse tema, que nós, vereadores da cidade do Recife, estamos engajados na luta, no combate contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso é um absurdo. Nós não podemos permitir isso na nossa cidade. Nós temos que proteger as nossas crianças, os nossos filhos e também as crianças que nós temos o dever de cuidar. Todas as crianças, independente de ser seu vizinho, de ser da sua família, crianças da nossa cidade precisam ter esse direito garantido. Nós conversamos com os especialistas que trabalham com as denúncias, que acatam as denúncias, que julgam os agressores, que prendem essas pessoas, porque isso é um crime bárbaro. E nós precisamos cada vez mais estar alerta, porque é um problema que está à porta. E nós não podemos, de forma alguma, fazer como que isso não acontecesse, e isso é algo frequente. Então, eu gostaria de agradecer todos que tiveram participando, agradecer todos os vereadores dessa casa que são sempre engajados, ao presidente dessa casa e a toda a população que pode juntamente conosco estar de mãos dadas no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Muito obrigada a todos, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, Excelência. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Aimee Carvalho. Declinou. Convido o vereador Amaro Cipriano Maguari. Declina, Excelência. Declinou. Convido a vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas as vereadoras, vereadores, pessoal da imprensa. E boa tarde todo especial a todos que estão na galeria, em especial os professores 1 e 2 da Rede Municipal de Ensino. Aqui estão os professores que exercem a função de coordenadores pedagógicos e os professores que estão em escola em tempo integral. Quero já saudá-los, embora daqui a pouco é que a gente vai tratar do projeto de lei, dos projetos de leis que estão aqui e que hoje entrarão em votação. É que a ordem é assim, abre-se os trabalhos, lê-se a ata, depois fala-se da ordem do dia, o pequeno expediente, onde os vereadores fazem uma fala de 5 minutos e logo em seguida retoma com as pautas do dia. E aí a gente entra em votação. Quero garanti-los que nós já temos quórum para votar os projetos que hoje nos importam. Mas, senhor presidente, eu estou, neste momento, neste microfone, para trazer alguns esclarecimentos no que se refere, senhores vereadores, ao Parlamento Jovem, projeto de lei do então, hoje, foi vereador desta casa, hoje deputado federal Silvio Costa Filho, do meu partido. Por que nós estamos nessa tribuna? Para dar alguns esclarecimentos, porque no último final de semana, o nosso nome, e o nome desta casa, o nome de alguns vereadores, assim como também do nosso presidente, foi tratado por alguns blogs, pela imprensa, pelas pessoas que não consultam e que não fazem, vereador Gilberto Alves, um trabalho sério, antes de consultar, de fato, como é que se dá o rito de uma casa. Eu pedi vistas de um requerimento que tratava da eleição do Parlamento Jovem na sexta-feira. Na quarta-feira, eu pedi vista no requerimento porque precisava me inteirar um pouco mais do processo. Já tinha lá atrás sido procurada por alguns jovens e acabei conversando, inclusive, com outros vereadores, e nós não tínhamos dúvidas com relação ao processo de instalação, até porque foi um requerimento que foi aprovado nessa casa pela nossa colega de parlamento, a vereadora Gorete. Em nenhum momento nós questionávamos isso, mas, como fomos procurados por alguns jovens
que estavam envolvidos no processo, nós fomos nos inteirar, e aí outros vereadores se juntaram a nós, e nós fomos procurar, senhor presidente, como é que, de fato, deveria se dar esse processo. Motivo pelo qual, na quarta-feira, novamente eu repito, pedi vistas do requerimento que trazia no seu texto a eleição para sexta-feira, para a última sexta-feira. E, por esse motivo, saiu uma nota questionando esse posicionamento. Primeiro que é prerrogativa do mandato de um vereador, sim ou não? Se eu tenho esse direito, a mim foi homologado pelo povo do Recife, pedi vista no requerimento. Tinha dúvidas do processo, precisava me inteirar, para dar resposta, inclusive, às pessoas, aos jovens e à comunidade que havia me procurado. Mas, concomitantemente com o meu pedido de vistas, eu também pedi à mesa diretora desta casa um parecer jurídico que justificasse se o processo em curso para a escolha dos jovens que ocupariam para o próximo ano as vagas de parlamentares jovens estava sendo feito de acordo com um projeto de lei do hoje deputado Silvio Costa Filho, e depois alterado. Na verdade, não é nem um projeto de lei, é um decreto legislativo, vereador Gilberto Alves. Preciso esclarecer, até porque não tenho muita intimidade ainda com... Então, eu já vou concluir, senhor presidente. Hoje, né, eu explico por que pedi vistas do requerimento, e aí a eleição, de fato, não aconteceu na sexta-feira, e conforme nós já havíamos desconfiadas, o parecer jurídico diz que o processo está completamente equivocado. Inclusive, eu vou pedir permissão para ler um trecho bem pequeno que diz assim: da análise das eleições da 9ª edição do Parlamento Jovem, especifica quanto ao caso concreto, inicialmente, importa salientar que não foram encontrados documentos oficiais assinados pelas autoridades desta Casa ou por comissão eleitoral criada nos moldes da Resolução 2403 de 2005. Bingo! Aquilo que eu dizia, o processo correto seria a mesa diretora desta casa instalar o processo, acompanhar tudo, inclusive fazer depois disso o regimento, formar a comissão eleitoral, e nós, como não tínhamos notícias disso, por esse motivo pedimos. Por fim, senhor presidente, pedimos vistas. Por fim, a conclusão do parecer jurídico que me entregue por esta casa, conclui assim: diante de todo o exposto, com fundamento em todos os argumentos jurídicos apresentados supra, concluo pela nulidade do processo eleitoral para a 9ª edição do Parlamento Jovem do Recife. Dito isto, eu peço ao senhor presidente desta casa, junto com a mesa, que de fato agora nós possamos instalar o processo de escolha dos novos parlamentares jovens para a 9ª edição do Parlamento. Senhor presidente, deixo aqui registrado para que a mesa diretora desta casa faça conforme está no projeto de decreto de lei de autoria do vereador Silvio Costa Filho, do então vereador, hoje deputado, e da vereadora Marília Reis, que trouxe alterações também. Dito isso, eu esclareço porque pedi vistas e que agora a gente inicia o processo para que nenhum outro haja sombra e para que nenhum outro parlamentar ou qualquer outro cargo que ocupe, seja vereador ou deputado, coloque este projeto debaixo do braço e diga que a escolha do parlamento é sua. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência, tem 5 minutos. Senhor presidente Eduardo Marques, inicialmente eu faço uma saudação especial a esta categoria tão importante para o futuro da nossa cidade, que são os professores da rede municipal. Que eu tenho não apenas uma preocupação enquanto representante nesta casa, vereador Gilberto Alves, mas um carinho todo especial por ser filho de uma professora aposentada da rede municipal do Recife. Então, acompanho esta rede desde os meus primeiros passos. Como professor
da Universidade Federal de Pernambuco, eu acompanho todo esse debate com muita preocupação do financiamento da educação, e quando a gente percebe que o Brasil tem um orçamento destinado de 17% de tudo que arrecada para a educação do ponto de vista global, tendo inclusive um financiamento maior do que a média da OCDE no que se refere ao ensino superior, no ensino fundamental a realidade é outra. Nós destinamos menos da metade da média da OCDE para a educação mais importante, que é a educação da primeira infância, que é a educação básica, que é o Fundamental 1, Fundamental 2. Todos os países que se desenvolveram utilizando as mais diversas metodologias no que se refere ao aprendizado. Não existe um único caminho, mas não há quem tenha se desenvolvido e se transformado numa potência econômica, civilizada, social, que não tenha feito o investimento na primeira infância. O óbvio, lamentavelmente, ele não é visto pela realidade que nós acompanhamos. As professoras que estão aqui sofrem diariamente na realidade. Calor intenso na sua rede, falta de luminosidade, condições precárias de atendimento, sendo praticamente impossível em qualquer uma, exceto as novas escolas, você ter as condições básicas para o exercício do magistério. Mas parece que para o filho dos outros se pode esperar. Para o seu filho, provavelmente, você não aceitaria mantê-los nas condições que nós mantemos por falta de prioridade. O que nós gastamos, o que nós destinamos para o carnaval, por exemplo, ou para a propaganda de um mundo que não existe, seria suficiente para que todos aqui tivessem orgulho de pertencimento a uma rede que tem todas as condições de ofertar o aprendizado adequado. Lamentavelmente, a realidade não é a realidade apresentada pela propaganda oficial. Na propaganda oficial, o programa de robótica é um grande sucesso. O prefeito, inclusive, na semana passada, esteve numa feira em São Paulo apresentando o sucesso da educação inclusiva a partir da tecnologia nas escolas do Recife. Eu quero saber que mundo é esse que o prefeito foi apresentar, porque não é o mundo que nós vivemos. Esse aqui é o ponto. 30 milhões de reais para o programa de robótica, sem dar sequer verba de suprimento adequado para as escolas, é algo que não passa na mente de ninguém. É algo que é ilógico, é irracional. E veio de quem essa ideia? Faço essas considerações iniciais aproveitando a presença de vocês para mencionar que nós estamos lançando agora a nova versão da nossa plataforma de acompanhamento da rede municipal do Recife, raio-x das escolas. Qualquer um pode entrar aí, digite no seu celular raioxdasescolas.com.br e vai ter acesso a todas as escolas, todas as creches do município. São mais de 400 unidades que nós fiscalizamos diariamente e que são bem recebidas todos os membros da nossa equipe, pelos professores, pelos gestores, porque é um trabalho sério. É um trabalho para dar visibilidade à tragédia que é uma rede municipal que o prefeito não dá prioridade como política pública transformadora para a cidade. Esse aqui é o ponto. Aproveito para me colocar à disposição de todos os professores, de todas as professoras. Qualquer demanda da categoria, como tem sido ao longo dos últimos 6 anos deste mandato, podem considerar que este mandato, ele é o mandato de todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Senhor presidente, há muito esse microfone. Pela ordem, senhor. Pois não, excelência. A mesa, a casa, a inversão de pauta, senhor presidente. É possível? Não, excelência. Pois não. No momento oportuno faremos.
Senhores vereadores, nesse momento, não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu encerro o pequeno expediente. E, felizmente, acabo de saber que no último dia 10 de maio desse ano, faleceu o ex-vereador do Recife, o vereador Nelson Borges Gonçalves. Ele foi vereador em 95 e 96 e foi suplente do vereador Valdemar Borges. Por isso, nesse momento, solicito a Vossas Excelências que, de pé, possamos respeitar um minuto de silêncio em memória desse colega, desse homem que todos aqueles que tiveram a oportunidade de sentar-se ao seu lado viram o seu comprometimento com o povo, com a cidade do Recife. Um minuto. Nesse momento, solicito ao vereador Almir Fernando que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 28 vereadores e vereadoras. Temos número suficiente para deliberar a ordem do dia. E o prolongamento dos expedientes. O projeto da vereadora. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nesse momento, atendendo a solicitação da vereadora Aimee Carvalho, consulto os senhores líderes das bancadas em relação à dispensa de prazo do projeto de lei número 128. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a consulta. A emenda diz: proíbe a colocação de lixo em logradouros públicos em dias e horários que não sejam os da coleta pública realizada pela Prefeitura da cidade do Recife e da outras providências. Vereador Almir Fernando. PSB, a própria vereadora Aimee Carvalho. Sim. PP, Aline Mariano. Sim. Renato Antunes, pelo PSC. Sim. PRTB, vereador Samuel Salazar. Hélio da Guabiraba. PSDB, vereador André Regis. Pelo Patriota, vereador Benjamin da Saúde. PRB, vereadora Ana Lúcia. PT, vereador João da Costa. PROS, vereador Romeirinho Jatobá. PCdoB, vereador Almir Fernando, sim. PPS, vereador Ricardo Cruz. PSD, vereador Gilberto Alves. Pelo PSOL, vereador Ivan Moraes. PTB, Antônio Luiz Neto. PSL, Rogério de Luca. PTC, Heriberto Rafael. E pelo Solidariedade, vereador Rodrigo Coutinho. Senhor presidente, foi aprovado e dispensado os prazos por unanimidade dos presentes. Obrigado, excelência. Dispensados os prazos, vereadora. Nesse momento, passo ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura. Não tem som. Tem. Oi. Discussão única do requerimento 2595/2019, como também o 25
96, 2597, 2598, 2599/2019, de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2663 e o 2806/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente. Nesse momento, passo a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência, vereador Chiquico, que faça a leitura. Discussão única do requerimento 2602, como também o 2658 e o 2659/2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2603, 2604 e o 2605/2019, de autoria do vereador André Regis. Para discutir, senhor presidente. Vereador, eu gostaria de pedir desculpas aos senhores vereadores e vereadoras. Houve um pedido da vereadora Ana Lúcia para que eu pudesse inverter a pauta e foi um lapso de memória, então eu gostaria de pedir a sua... Pode ser após a sua compreensão. Logo após a inversão de pauta, passaríamos para isso, pode ser? Pode, agora... Foi um erro da minha parte. Então, senhor presidente, só para... eu aceito, claro, Vossa Excelência é o presidente, mas até para deixar claro que essa matéria, são 3 requerimentos de interesse da categoria que está aí, que são melhorias nas escolas municipais do Recife. Na escola Jardim Figueiredo de Andrade e na escola... não sei, os 3 requerimentos para a mesma escola. Então, senhor presidente, mas tudo bem, vamos... Inclusive, eu gostaria de avisar os senhores vereadores e vereadoras que logo após o encerramento da ordem do dia, vamos encerrar a presente reunião e convocar uma extraordinária para que possamos votar em segunda discussão. Tá certo? Muito obrigado pela atenção, pela compreensão de Vossa Excelência e dos demais companheiros vereadores. Então, vamos inverter a pauta. Então, começa pela... Aqui, né? Primeira discussão. Hein? Uma por uma? Senhor presidente, pela ordem, não, gostaria de pedir que, se os vereadores concordarem, para votarmos os 3 projetos de autoria do Poder Executivo juntos. Ao pedido do vereador líder do governo, de que possamos votar todos esses pareceres de maioria absoluta juntos. Há algum vereador ou vereadora que seja contrário? Não havendo nenhum vereador ou vereadora contrário, eu defiro o pedido de Vossa Excelência e peço ao vereador Chico que faça a leitura dos 3 em conjunto. Primeira discussão. É o último da pauta, como ela foi invertida. Ok, vereador. Ok, vereador. Vejam de 3/5, é o terceiro. Você lê. Começaremos com... Discussão 3/5 dos pareceres 225 e o 285/2019, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei, pelo decreto legislativo 16/2019, de autoria do vereador Augusto Carrera. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de 3/5. Solicito a Vossas Excelências que registre os seus votos no painel.
Vereadora Aimee Carvalho. Vereador Carlos Gueiros, como vota Vossa Excelência? Vereadora Gorete Queiroz. Senhor presidente, estou com problema aqui na votação eletrônica, meu voto é sim. Você vota sim? Não. Ok. Foi registrado, Excelência. Encerrou, né? Encerrada a votação, solicito a Vossa Excelência, vereador Chico, que anuncie o resultado. 32 votaram sim, nenhum não e nenhuma abstenção, senhor presidente. Aprovado. Primeira discussão de maioria absoluta dos pareceres 255, 261 e o 286/2019, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 03/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo. Primeira discussão, maioria absoluta dos pareceres 262, o 263 e o 287/2019, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 04/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo. Primeira discussão, maioria absoluta dos pareceres 269, o 276 e o 2288/2019, respectivamente da Comissão de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo, Esporte e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 07/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a remuneração de função de confiança e coordenação pedagógica, bem como da emenda de relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco todos em primeira discussão. Presidente. Pois não, Excelência. Só para deixar registrado que há um erro de digitação na pauta e que o parecer é o 288 e não 2288. Obrigado, Só Excelência. para retificar. Obrigado, Excelência. Parabéns. Está em primeira discussão. Eu vou discutir, presidente. Pois não, Excelência. Eu também quero discutir, após Renato. Pois não, Excelência. Também vou discutir, senhor presidente. Vamos fazer o quê? Liga o microfone aí, Ana. 10 minutos para cada. Não vou falar muita coisa não, vou só parabenizar só o prefeito. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Queria fazer uma saudação especial a todos os professores e professoras presentes neste plenário, saudar o Dia do Pedagogo, profissão tão importante
para o presente e para o futuro destas nossas crianças. E falar em futuro e em presente, nós vamos discutir, presidente, uma vez que foi pedido pelo plenário que nós votássemos em conjunto, nós vamos debater o projeto 3, 4 e 7. De antemão, já quero declarar que vou votar sim, vou votar a favor. Mesmo como líder da oposição, a gente entende que o projeto ele é bom, porque atende e respeita uma categoria que é tão importante para a cidade do Recife. Mas eu não posso me omitir de tecer alguns comentários que é importante para que se fique registrado. A vereadora Ana Lúcia, professora, que tão bem preside a Comissão de Educação, eu sei que também fará suas considerações e tinha o desejo de aparteá-la. Mas uma vez que eu pedi a prerrogativa de falar, primeiro eu queria apontar algumas questões, vereador Heriberto Rafael, para que, de fato, a gente buscasse uma solução posterior. Em relação ao projeto 03, cria gratificação de localização especial, destinado aos professores lotados nas escolas municipais, em tempo integral e anos finais. Algo importante a registrar, vereador Hilton Brito, isso aqui é uma briga, isso aqui é uma pauta antiga da categoria. E a única coisa que eu tenho que lamentar desse projeto não é o teor do projeto, vereador Carlos Gueiro, mas é o tempo que ele entra nessa casa para ser votado. Nós estamos no 6º ano do mandato do prefeito Geraldo Júlio. E, infelizmente, faltando um ano para ele deixar a Câmara Municipal do Recife, e espero que deixe junto com o seu partido e outro partido, porque precisa se mudar o ciclo, ele traz esse projeto. Então, fica a minha crítica aqui, que ele teve 6 anos para valorizar as senhoras e os senhores. Infelizmente, esse projeto chega agora em 2019, faltando um ano para o término do seu 2º mandato. Não estamos falando do 1º mandato, estamos falando do 2º mandato. Então, é lamentável que esse projeto chegue agora, mas que bom que chegou. Então, se a gente tem que bater palma, porque o projeto é bom. E vamos votar a favor, vereador Heriberto Rafael. Quero aqui parabenizar a sua conduta, de trazer para essa casa, de debater nas comissões, de corrigir algumas coisas que estavam erradas, e eu quero registrar seu trabalho, mas não posso deixar de lamentar que a gestão do PSB falhou em mandar esse projeto no 6º ano do atual gestor. Isso era uma pauta que deveria vir no 1º ano do gestor, a valorização dessa categoria que é tão importante para a cidade do Recife. No que se refere ao projeto de lei número 4, que é importante, dispõe sobre a criação do prêmio Escola do Futuro. O projeto em si é bom, a gente vai ver tudo que cria bônus, e eu sou servidor público de carreira, e eu trato a ideia da gestão do futuro, que é uma gestão por resultado. O que é uma gestão por resultado? O bom servidor, ele é gratificado ou penalizado de acordo com a sua forma de atuação. Então, se ele trabalha bem, ele tem que ter uma bonificação. Mas eu fico aqui, não é nem lamentando, mas eu quero parabenizar também a Prefeitura do Recife, sobretudo a Secretaria de Imprensa, que é a secretaria que mais trabalha lá, é a secretaria responsável pela propaganda da cidade do Recife, porque bota prêmio Escola do Futuro. E é lamentável, porque é uma gestão que não se preocupa com a escola do presente, aponta o futuro. Fala-se de escola do futuro. O vereador André Regis bem colocou aqui. É uma escola hoje que entrega pão mofado para a criança comer, a merenda não é de qualidade, insatisfatória. As escolas que não são muitas vezes as escolas que são feitas, algumas foram feitas, é bem verdade, a gente tem que pontuar, vereador Gilberto, que algumas escolas foram feitas, foram construídas, mas a grande maioria, herança maldita de outras gestões, são escolas hoje readaptadas, que não têm um mínimo de infraestrutura para uma criança ter aula. Então, se falar de escola do futuro, colocar uma condição de um prêmio, primeiro de colocar a escola para o futuro é dar condições para que os professores possam dar tranquilidade para eles para ensinar português e matemática. Mas a gente chega em escola hoje, vereador Jairo Brito, onde o ar-condicionado tem, mas a rede não suporta. Fala-se de climatização da rede, mas tem problema porque não tem como colocar o ar-condicionado. Não tem nem sabão para dar banho em criança. Já denunciamos aqui que tinha criança tomando banho com sabão amarelo, que a gente não dá banho nem no hospital veterinário. Essa é a escola do futuro da cidade do Recife. E eu não posso ficar calado com isso, vereador Arthur Luna. A ideia é boa, o plano é bom, mas vamos tratar o que é correto e falar a linguagem do povo. Falar de escola do futuro quando eu não trato o presente de forma digna, isso para mim não é bonificar. Isso para mim é colocar uma pressão a mais em vocês. Para dizer, olha, vocês têm que pontuar para receber, porque se não receber, não pontuar, não vai receber não. Essa é a mensagem que a Prefeitura do Recife está mandando, vereador André Regis. Colocar uma pressão a mais nos professores, nas professoras, nas coordenadoras, nos gestores, que faz, desculpa a expressão nordestês, dá tripa coração para se virar para dar aula numa sala de aula que não tem a mínima condição de ter aula. Afora aquelas ilhas da fantasia que existem, que são muitas, boas, de qualidade, escolas muito boas, mas são ilhas. 70% da nossa rede carece de infraestrutura.
E a escola do futuro, a gente tem que sair do papel. Para de estar dando bônus simplesmente, cobrando de professor e a infraestrutura das nossas escolas caindo aos pedaços. E coloca aí nos outdoors da cidade, porque já falei, a propaganda da Prefeitura do Estado do Recife, na gestão do PSB, é a que mais trabalha. Eu vou trazer esse pessoal para trabalhar comigo no meu mandato, para me dar mais visibilidade. Estou precisando. Porque, infelizmente, é o que funciona. É muita propaganda, é a escola do futuro em todos os outdoors da cidade, mas a escola que eu tenho visitado, e eu tenho certeza que tem muito vereador aqui que visita a escola, que está andando nas escolas, não é essa a realidade, vereador Gilberto Alves. É professor reclamando porque não consegue ter a sua aula, atividade respeitada, porque quando sai da sala de aula, o aluno fica com quem? Se não tem com quem deixar, porque a prefeitura não contrata o professor temporário, que não era nem para ser temporário, era para ser professor de carreira. Mas se contrata o temporário tem algum problema, as crianças são liberadas para casa. É o que acontece hoje em muitas escolas do Recife. Já denunciamos, amanhã temos uma audiência no Ministério Público e vamos provocar. Tem escola liberando aluno uma vez por semana, porque o professor tem direito legal à aula atividade, mas a gestão do PSB não permite que o professor saia de sala de aula, porque senão a criança tem que ser liberada para casa. Então, falar de escola de futuro, nesse contexto, eu vou votar sim, porque bônus é bônus, e bônus sempre é bom. Mas não é essa a escola do futuro que a gente quer para o Recife, não. Antes de pensar no futuro, pensa no presente. Entra nas escolas para ver como é que ela está. Vereador André Regis tem andado nas escolas. Vereadora Ana Lúcia, vereador Fred Ferreira tem me acompanhado. Outros vereadores têm andado em escola. Vamos parar de brincar com a rede de educação, de fazer gesto. Não é gesto, não. Temos que pensar em vocês, mas sobretudo nas crianças. É dever do Estado e da família educar. Mas no ambiente, vereador Chico Kiko, que seja salutar. Não pode chegar numa escola e faltar água, faltar luz. O professor não tem como se ausentar para a sua aula atividade. Se o professor pedir licença, ele é maculado como, desculpa a expressão, essa é o que a gente escuta. Posso rasgar o verbo? Professor que pede licença em escola é tratado como vagabundo. Como se não tivesse direito à licença, não pode adoecer. Por quê? Porque se sair da sala de aula, vai ficar sem ninguém na sala de aula. Porque a escola do futuro do PSB não se preocupa em fazer concurso público, a preencher as 600 vagas que estão vacantes e não tem quem preencha. Professor de contrato temporário, que é para contratar, não contrata, aí é a escola do futuro. Então, vereador, me permita falar um pouco, emocionado não, mas talvez nesse tom, não contra A ou B, mas contra uma gestão que insiste em investir na propaganda e gastar milhões. Porque se ele pegasse os 36 milhões que ele gastou na propaganda o ano passado, ou os milhões que ele gastou no carnaval este ano, e investisse na infraestrutura, esse trabalho que o vereador André Regis estava fazendo já estaria atualizado, vereador. O seu raio-x na escola seria outro tema, porque seria uma escola do futuro. Mas essa escola, pelo amor de Deus, não tem como dizer que é a escola do futuro. Para mim é uma escola do passado, e a gente tem que atualizar para o presente, para a partir daí a gente pensar em futuro. Então fica a minha crítica a esse prêmio Escola do Futuro, parabenizar a propaganda do PSB, que é muito boa, de chamar a atenção da mídia dizendo que é a escola do futuro, mas que, infelizmente, não dá nenhuma merenda digna para as crianças. Denunciamos aqui, é pão mofado, é sopa que não é sopa, é caldo, é um suco que não é suco, é um fermento misturado com açúcar, é uma fruta que, em vez de vir boa, vem podre. E quem é que sofre com isso? Os alunos, as gestores, sobretudo, as nossas crianças. E nós não podemos, enquanto Câmara Municipal, vereador Eduardo Marques, que temos a prerrogativa de fiscalizar, e vamos fazer isso com muita imparcialidade, com muita independência, apontar aquilo que está errado. Eu queria estar com muito orgulho aqui, vereador Reinaldo, dizendo que essa escola do futuro é a escola do Recife, mas não é a escola do Recife. Pode ser de qualquer lugar, mas não é a do Recife ainda não. Quiçá que um dia seja, mas hoje eu posso pontuar que não existe escola do futuro, existe uma escola retrógrada do passado que precisa ser tratada com dignidade e não apenas com um prêmio, com uma bonificação, como se isso fosse coisa do outro mundo. Então fica a minha crítica nesse aspecto, que a gente possa melhorar. Em relação ao projeto número 07, dispõe sobre a remuneração da função de confiança. Isso aqui é um tema, vereadora Ana Lúcia, para a gente debater numa audiência pública. Primeiro, eu queria aqui parabenizar o vereador Heriberto Rafael pela sensibilidade de corrigir um problema que já estava na ementa da lei. A lei falava, dispõe sobre a remuneração de função de confiança. Não é função de confiança. Se colocar função de confiança, está dando margem para futuramente algum engraçadinho chegar, em vez de ser um cargo técnico como é hoje, onde se assume por concurso interno, colocar A e B por indicação política. Então não é nada de cargo de confiança. Mas aí parabenizar o vereador que colocou uma emenda e a gente vai retirar isso do projeto.
Se a gente tem esse poder de fazer um trabalho bem feito, vereador Aline Mariano, não vamos esperar o prefeito fazer, não. A gente faz aqui. E aí foi bem corrigido, e a gente vai corrigir esse pedido que nos foi dado. Mas em relação ainda a esse projeto, algumas coisas que eu preciso pontuar. Primeira coisa importante, outro problema. O valor da gratificação ele é absoluto. No meu ponto de vista, embora tenha que se discutir no campo do direito, ele deveria ser percentual. Porque você se congela e coloca-se lá um valor X e passa 1, 2, 3 anos. Daqui a 10 anos, esse valor não é mais nada. E vocês vão estar aqui brigando novamente. Pode escrever isso aqui. Talvez eu nem esteja aqui. Mas deveria ser atrelado a alguma coisa. Porque senão vai ficar no esquecimento. Bônus no serviço público, eu falo porque eu tenho conhecimento. Eu tenho um bônus na minha categoria que começou, era aquela coisa maravilhosa. Hoje não vale nem para comprar um algodão doce no 13 de maio, porque não serve mais para nada. Então fica essa crítica, é algo que a gente precisa melhorar no futuro. Em relação a isso, eu queria ainda trazer aqui uma nota do Simperi, e eu vou ler, faço questão de ler, porque em relação à função de coordenação pedagógica, acho que houve uma falha muito grave da Prefeitura da cidade do Recife. Foi feito um concurso interno, e muitos sabem, um quantitativo X de vaga, e não foi respeitado esse concurso interno. Havia, sim, um prazo para a convocação desses professores que passou, que estudou, gerou expectativa de direito. Afinal de contas, muitos desses professores, né, na mesa de negociação, havia-se uma possibilidade de chamar esses professores, mas a Prefeitura simplesmente fechou a porta. Usou-se de um termo jurídico ilegal, e agora esse concurso não tem mais validade nenhuma. O que é que vai fazer? Novo concurso. Ou seja, deixou de aproveitar um concurso vigente, onde havia a possibilidade e a necessidade de se chamar esses coordenadores, mas a Prefeitura fechou a porta, alegando o que eu não sei. Vai se fazer um novo concurso. Vereador Gilberto Alves, Vossa Excelência bem sabe, fazer concurso público, o que é que se gasta? Dinheiro. Dinheiro para se contratar quem vai fazer o concurso. E tem ainda o prejuízo, porque aquelas escolas que poderiam já estar com os seus coordenadores, vai ter que esperar até que se faça o concurso, e quando se fizer o concurso, até que a Prefeitura nomeie. Porque a Prefeitura tem essa mania de fazer concurso, gerar expectativa de direito e não nomeia. É o que aconteceu no cargo, vereadora Aline Mariano, dos apoios administrativos. Foram chamados 300 no edital, só que convocou 130. 170 hoje ele está chamando aí, mandato de segurança para entrar. Me procuraram e falei, mota na justiça, o direito é legal. Mas a Prefeitura tem essa mania de fazer, gerar o direito, fazer a propaganda na mídia e depois, fecha o cadeado e se vale aí dos seus termos jurídicos, do orçamento, que não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para propaganda e não faz a contratação, o vereador Antônio Luiz Neto. Então fica a minha crítica, mas eu queria, sim, ler aquilo que o Simperi colocou, eu acho que é importante, eu abro aspas aqui e vou ler na íntegra algo que foi colocado. Dos 50 aprovados, vamos lá, deixa eu só Secretaria de Educação dá golpe nos aprovados na última seleção para a coordenação pedagógica. Na manhã desta sexta-feira, dia 17, o sindicato foi convocado para uma reunião com Rogério Moraes e Renata Jatobá, eu estou lendo o nome porque eu estou lendo na íntegra, tá bom? Para tratar da não convocação dos professores aprovados na última seleção para a coordenação pedagógica. Os representantes da Secretaria de Educação se eximiram das responsabilidades que trouxeram grandes prejuízos financeiros e psicológicos para o grupo de professores e professoras. É importante ressaltar que a última seleção aconteceu em 2017 e o prazo expirou em janeiro de 2019. Ao longo destes 2 anos, a Secretaria realizou vários encontros com os aprovados e sempre afirmava que haveria convocação. É isso que incomoda, vou aqui usar um pouco da minha palavra. É dizer o sim e depois dizer o não. Eu aprendi com meu pai que homem e mulher de caráter é sim, sim, não, não. Esse negócio de falar que vai e depois não vai, isso para mim é papel de quem não tem coragem ou não tem caráter. E aqui o que aconteceu? Em várias mesas de negociação, vai chamar, iludindo, né? Iludindo. E no final das contas não chama ninguém. Continuando a leitura. O prazo expirou em janeiro de 2019. Ao longo destes 2 anos, a Secretaria realizou vários encontros e sempre afirmava que haveria convocação. Assim, não seria necessário entrar com ação jurídica para que a nomeação fosse concretizada. Na realidade, a Secretaria deu um golpe que foi consolidado, nem gosto dessa palavra, mas está aqui. Foi um golpe que foi consolidado com a publicação de um novo edital de seleção para coordenador pedagógico, veiculado no Diário Oficial do dia 11 de maio. Vossa Excelência, só 30 segundos para terminar a leitura. Dos 50 aprovados, a Secretaria de Educação convocou apenas 27, dos quais 3 não assumiram.
Ao longo dos 2 anos, muitas foram as promessas, parece que é rotineiro do PSB, fazer promessa, feitas pela Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica. Isso mesmo, promessas. Na reunião de hoje, a Secretaria de Educação confirmou que não será convocado mais nenhum professor aprovado na seleção de 2017. Alegou que, juridicamente, o edital não possibilita a prorrogação. Então, se a Secretaria já tinha consciência da necessidade da rede e da impossibilidade legal de prorrogar o prazo, por que não fez a convocação desses profissionais? Caracterizamos que a postura da Secretaria foi e continua sendo desrespeitosa com a categoria de professores. Houve o descaso e, mais uma vez, a falta de responsabilidade frente à educação municipal. Simpere, Gestão, Resistência e Luta, afiliada à CSP com lutas. Fecha as atas. Então, é por esse motivo que eu quero, vereadora Ana Lúcia, inclusive convocar e levar essa pauta para a Comissão de Educação. E, se necessário, a gente fazer uma audiência pública, chamar os professores para discutir essa temática, porque é uma temática da cidade do Recife. E aqui eu quero concluir, dizendo que a matéria que vamos votar hoje é boa. Renato Antunes vai colocar o sim ali, porque a gente não pode penalizar os professores pela má gestão do PSB. Mas há muita consideração que deve ser feita nesses 3 projetos. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cidade do Recife. Convido o vereador Rinaldo Júnior. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu preciso me ausentar do plenário, mas que o meu voto seria sim a todos esses projetos que melhoram a educação na nossa cidade. E que eu acho também que nunca é tarde demais para se fazer o melhor pelo povo do Recife. Muito obrigada. Pois não, excelência. Vereador Rinaldo Júnior, Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Essa boa tarde especial é para todos os professores da Rede Municipal do Recife. Boa tarde, Maguari. Boa tarde, a imprensa que aqui me escuta. Boa tarde também especial a todos vocês que me assistem pela TV Câmara. Professores, eu queria também, em especial, o vereador Renato Antunes, que fez um discurso muito eloquente aqui nessa tribuna. E ele sabe muito bem do meu trabalho, eu também conheço o trabalho dele, e sabe o quanto eu ando para as escolas do Recife. E sei de tudo, porque sou um vereador de base, que escuta, que dialoga, que está ao lado dos professores. E todas as vezes que se fala em escola do futuro, aqui nessa Câmara, eu me tremi por algumas vezes. Mas a escola do futuro, ela começa a ser construída pelo primeiro pilar, que é o pilar da valorização dos professores dessa cidade. E valorizar professor nessa cidade, valorizar trabalhador nessa cidade, não tem que ser demagogo, tem que ser pelo bolso. Trabalhador fica sorrindo quando pode pagar suas contas, vereadora Aline Mariano. E é por isso que, como o vereador que me antecedeu, ele não falou o valor desse projeto que garante o PLE 4, que garante um bônus pela qualificação do trabalhador, do professor, que garante um prêmio por professor. Eu quero também deixar claro, porque é um valor muito substancial, é um valor que garante a cada professor esse prêmio de 3 a 9 mil reais. Também quero explicar que esse valor, que esse trabalhador que veio aqui hoje, que cobra dessa Câmara a votação favorável, que também vai ter meu voto favorável, como todos nessa casa, que nenhum vereador aqui dessa casa vai votar contra professor, porque eu tenho certeza disso. Podem comemorar, que eu tenho a certeza absoluta que aquele painel vai mostrar unanimidade. Mas vai mostrar, vereador João da Costa, que esses 700 reais desse trabalhador, que trabalha em tempo integral, desse trabalhador professor, que vai poder contar com esse dinheiro no seu orçamento, é o principal início de uma escola do futuro, sim. Quantas vezes subi nessa tribuna para cobrar, para denunciar o descaso e algumas coisas que a prefeitura tem feito? É porque esse é meu papel. Mas hoje, nessa tribuna, é com tanta felicidade que eu vou votar um voto sim,
Porque eu sei que esse recurso vai valorizar, sim, um trabalhador, o professor. E aí, é bom deixar bem claro que no Brasil hoje, e aqui no estado de Pernambuco, existe uma polarização. Mas existe uma pauta, vereador João da Costa, que une todos nós, que é a pauta da educação. Na última semana a gente viu as ruas repletas e lotadas de trabalhadores, de professores, de alunos, porque todos nós, e aqui vocês vão ver a unanimidade, valorizamos e sabemos valorizar o que é certo para o nosso país. Por isso, vereador João da Costa, a gente tem que separar o joio do trigo. Aí tem que separar quem está no palanque que quer acabar com a educação. Quem está no palanque do lado de Bolsonaro. Não somos nós, vereador João da Costa. Quem quer acabar com a educação sabe quem é. Quem votou nesse presidente, Jório Brito? Que eu não levo essa culpa. Não fui eu. Não somos nós, trabalhadores. Por isso, eu fiz questão de subir essa tribuna para mostrar aos senhores que temos que mostrar a realidade dos fatos. Se demorou 6 anos para aprovar esse projeto que tantos de vocês sonhavam, mas hoje vamos entrar para a história, porque vamos aprovar sim. Eu escuto o vereador João da Costa. Vereador Rinaldo Júnior, queria parabenizar a sua intervenção. Queria aqui saudar todos os professores da Rede Municipal de Educação que estão aqui presentes. Vocês sabem que quando eu fui prefeito da cidade do Recife, a educação foi uma prioridade. Nomeei a secretária, uma professora, Ivane Caetano. Contratei por concurso 3.600 professores. Talvez muitos de vocês aqui foram contratados no meu governo. Isso. E é bom que alguns vereadores possam ver isso, porque quando vão aqui à tribuna, diz que a educação era uma desgraça, não é? Que não valia nada. O ex-ministro Delfim Neto disse que a gente às vezes olha para um copo meio de água e pode enxergar ele meio vazio ou meio cheio. Hoje é dia da gente olhar o copo meio cheio, porque se demorou, mas se está fazendo justiça a um trabalho que vocês fazem na Rede Municipal de Educação, e para isso a gente tem que parabenizar a iniciativa do governo, sim. Não pode ter receio, vota sim, mas sobe na tribuna só para falar da metade da água que falta no copo. E é preciso a gente ter coerência. Não vai ter educação de qualidade no Recife com a destruição da educação no Brasil. Não vai ter aumento de Fundeb com teto de gasto da educação no governo federal e com os cortes programados para a educação. Não vai ter qualidade na educação se a gente olha para Recife, mas participa do governo em Jaboatão, em Olinda, em várias outras cidades, e me parece que lá é um paraíso, os professores devem estar recebendo muito mais, as escolas devem estar funcionando muito bem, e só tem problema na cidade do Recife, porque aqui é oposição. É preciso, vereadores, a gente ter coerência. Faltaram a passeata dia 15 para defender a educação no Brasil, e vem aqui defender a educação de qualidade. Os professores sabem distinguir o que é que pode ser feito, o que não pode, tem consciência crítica para saber que nesse momento esse projeto é muito bom, deve ser aprovado, e a gente tem que ter coerência quando cobra educação de qualidade. Então, para concluir, vereador Rinaldo Júnior, aqui muitos talvez não saibam o que era educação. Vereador Antônio Luiz Neto sabe como era antes de 2000 a educação no Recife. 30% das crianças não frequentavam a escola porque não tinha escola. Não é porque ela era ruim, não. Não era porque faltava ar-condicionado ou tinha problema. Simplesmente não tinha escola para colocar a população em idade escolar na cidade do Recife. É por isso, vereador, que eu quero parabenizar a sua coerência, parabenizar o governo pela iniciativa de reconhecer o trabalho de vocês, professores, na Rede Municipal de Educação. Obrigado, João da Costa. Eu incorporo com
totalidade da sua fala. E, por fim, eu quero falar também sobre o PLE 07, e quero trazer a informação, vereadora Aline Mariano, que esse PLE 07 já sofreu uma emenda da nossa Comissão de Finanças, presidida pelo meu vereador Heriberto Rafael, que retirou a palavra confiança. Foi bastante elogiado pelo vereador que me antecedeu, mas não foi citado que essa mudança aconteceu. Então, essa mudança aconteceu. Eu agradeço demais ao vereador por ter escutado a base, porque eu também fui procurado por diversos professores, e a partir de agora, não adianta a gente discutir educação básica, educação fundamental, sem ter a coerência de saber quem são nossos inimigos. Nosso inimigo está lá no governo federal. É impossível a gente discutir e querer melhoria da educação básica que a gente está aliado com o Bolsonaro lá nacionalmente. Então, são isso minhas palavras, a luta continua, o voto é sim, essa Câmara vai dar um show, porque está do lado dos trabalhadores, está do lado dos professores. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Vereadora Ana Lúcia, para discutir. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Acho que já falamos muito sobre os PLs. Eu vou só me deter em alguns pontos que acho importante. Claro, nenhum vereador dessa casa seria louco ou louca em votar não para uma gratificação, para um reconhecimento que não deixa de ser valorização. E a gente sabe que valorização nunca é demais. Mas eu quero atribuir o fruto desses PLs, e eu vou citar, claro, em primeiro lugar, todos esses professores que estão aqui nessa galeria. Professores e professoras que compuseram os GTs de trabalho para construir esse projeto de lei. Há muitas mãos, senhoras e senhores. Aqui não tem a mão, vereadora Aline Mariano, de um, de dois, mas de muitos professores e professoras que lutaram durante anos. Eu também já fui coordenadora pedagógica, sou professora, servidora de carreira dessa rede, e desisti de ser coordenadora pedagógica quando fui vereador Carlos Gueiros, porque não recebíamos um centavo a mais por tantas atribuições que a gente assume. Coordenador pedagógico, e aí a gente está tratando agora do PL, que dispõe sobre a remuneração, dispõe sobre essa gratificação que é dada para estar nessa função, é a grande alavanca da escola. É ele que traz na frente o bloco do trabalho pedagógico da escola. Eu também fui gestora e sei que uma escola, sem ter esse coordenador, sem ter esse profissional, fica vagueando. Vontade todos os professores têm. Eu desconheço, eu acho que não conheço poucos professores da rede, que não se empenham com toda a força. A maioria deles dá o seu sangue mesmo pelo trabalho que exerce, pela função que escolheu, pelo trabalho que desempenham em sala de aula. Então, a gente não pode negar que esse reconhecimento ele chegou tardiamente, é verdade, mas chegou. E é fruto dessa conquista que vocês o tempo todo fizeram, se reuniram, debateram, e aí a gente tem que destacar aqui o diretor pedagógico Rogério Moraes. Pela coragem dele de colocar esse PL para essa casa, de tratar com o secretário de Educação, porque eu conheço outros projetos de leis que estão lá na gestão e não chegaram aqui nessa casa ainda. Existem outros projetos. Mas virão. Mas o diretor pedagógico Rogério Moraes se empenhou muito, junto com a professora Renata Jatobá, dando suporte a esse grupo que está aqui, para que esse PL chegasse nessa casa e saísse das comissões com os pareceres. E aí eu quero parabenizar o presidente dessa casa pela sensibilidade em colocar logo em pauta, uma vez que se trata de dinheiro, e dinheiro a gente não pode tardar em pagar. O líder do governo, o vereador Heriberto Rafael, que eu já daqui a pouco darei a parte, porque ele é retroativo a janeiro, e ninguém quer levar uma mordida imensa do leão, já vai levar. Mas eu quero destacar também uma professora que compôs esse grupo
e hoje não está mais aqui com elas, não está mais aqui conosco. É um dia especial, mas ela faz falta. Ela esteve nessa luta, a pedagoga Carla Predo. Carla se empenhou, sentou, se debruçou, participou da luta, junto com vocês. Eu tenho certeza que ela, se aqui estivesse hoje, estaria nessas galerias, vibrando, celebrando com vocês. Mas a semana que passou, nós fizemos um voto de aplauso pela bravura de Carla, pelo exercício da profissão que ela escolheu, e hoje a gente não pode deixar de homenageá-la. Era a intenção do grupo, senhor presidente, que esse PL tivesse o nome de Carla Predo, mas como se trata de cunho financeiro, nós não poderíamos colocar o nome de Carla. Mas a gente não pode deixar de render as homenagens. Eu fui aqui contemplada por alguns vereadores que trataram das condições de trabalho. Eu também vivo nas escolas. Sei que a gente precisa melhorar muito. Há muito tempo que nós temos pedido ao prefeito que ele coloque um plano urgente para que a gente saiba as escolas que estão sendo requalificadas, as que são climatizadas, a questão dos ar-condicionados que não estão funcionando em algumas escolas. Tudo isso é real. A gente sabe disso. A gente não vem aqui fazer o fogo amigo. Mas eu queria destacar a fala de um vereador que disse que quem defende a educação, quem faz a educação, estava nos atos semana passada. Eu defendo a educação. Vou defender sempre porque sou professora. Não estive no ato. Continuarei lutando. Essa luta é minha. E quem não estava lá não significa dizer que vai continuar lutando ou que lute por educação. Quero destacar isso, é importante. Tá certo? Não estive lá, já estive em outros momentos, mas não estive lá no último, não. Mas continuarei lutando e muito. Isso não quer dizer que quem não esteve não é de luta ou não lute por essa causa que se chama educação. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que nas outras gestões que se passaram já existia o desejo da gratificação e ela não veio. Tem que destacar. Ela não veio. Mas eu não sei por que é mais confortável dizer que houveram outros ganhos. Sim, houveram, mas a gratificação não veio naquela ocasião. Mas eu ouço com atenção o vereador Heriberto Rafael. Obrigado, vereadora. Gostaria de destacar que acho que todos os prefeitos que passaram pela prefeitura reconheceram os desafios da cidade do Recife. O Recife não é uma cidade simples, tampouco uma cidade comum como qualquer outra cidade do Brasil. O Recife é uma cidade complexa, uma cidade grande, uma cidade que tem diversos desafios, e todos os prefeitos que passaram por ela o reconheceram. Acredito que os prefeitos têm que tomar decisões políticas. E aí, num momento como esse, que a gente vê nacionalmente a educação sendo degradada, nosso prefeito dá uma resposta política, mostrando que a nossa prioridade é a educação. Acho que é isso que a gente tinha que estar louvando aqui. A gente está vendo, num momento de dureza, num momento de corte nacional, a valorização. Acho que foi isso que o ex-prefeito João da Costa disse, quando ele enxergou que alguns criticam a escola que estava lá no momento, mas ele pensou no princípio da universalidade do direito à escola. E tinha escola. Foi-se a escola para os locais mais remotos que a gente tinha no nosso Recife. E assim, são os desafios que vão acontecendo. E eu tenho certeza que a cada projeto, a cada gestão, novos desafios vão aparecendo, mas também desafios vão sendo vencidos, como está sendo vencido aqui agora uma luta da classe, uma luta do reconhecimento também da gestão atual a essa luta. E vi aqui, tão somente, vereadora, para elogiá-la, e para dizer a todos aqui, para que saibam do empenho de Vossa Excelência na construção desses projetos. Vossa Excelência, muito se fala aqui na Câmara que a Prefeitura não escuta o vereador, que não ouve vereador, e aqui está uma prova viva. Uma vereadora da oposição, mas foi construir um projeto para o Recife, um projeto de melhoria para o Recife. E ela acompanhou do começo ao fim esse projeto que está chegando aqui hoje. Inclusive, a emenda proposta na Comissão de Finanças foi conversando com a vereadora, que a gente está aqui aprovando.
junto com a Prefeitura do Recife, ouvindo os vereadores, ouvindo a classe, ouvindo a todas as pessoas que participam aqui do dia a dia da Câmara, dos vereadores, da luta e do suor que o povo nos passa, e a gente transforma em melhoria para a cidade do Recife, através da sensibilidade de uma gestão que reconhece o que vem do povo e o que emana do povo. Parabéns a Vossa Excelência pelo seu trabalho, vereador. Obrigada, vereador Heriberto Rafael. Nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. De fato, hoje ainda, passamos o final de semana, e eu conversando com algumas que está aqui, destacar a professora Perlúcia, que estava, né, tão ansiosa, representando os demais. A questão do termo confiança foi suprimido. Na verdade, ele não fazia nenhum sentido aqui. E a Comissão de Finanças, sabiamente, suprimiu o termo confiança, até porque coordenação pedagógica não é função de confiança, não é? É seleção interna, e aí eu vou destacar também que não é concurso, o professor ele faz o concurso, professor 1 ou 2, e dentro da Secretaria de Educação, já concursado, a gente faz a seleção pedagógica para ser técnico ou coordenador pedagógico, enfim, atribuições que são concernentes à educação. E aí foi suprimido, e ele segue para a sanção do prefeito, porque, além do meu voto ser sim, a maioria que está aqui, vereadora Gorete, com certeza colocará o seu dedo e dirá sim. Por último, dizer que todas as tabelas e anexos da lei, eu também consultei o jurídico, que traz as gratificações, elas são atualizadas quando qualquer reajuste para a categoria no plano de cargos e carreira. Ou seja, essa tabela ela não vai ficar achatada, porque todas as vezes que nós tivermos os aumentos, ela também será corrigida. Essa informação foi dada pelo jurídico. Então, é uma outra luta que a gente vai encampar, e a gente vai ficar atento para isso. Eu ouço com atenção o vereador André Regis. Ainda dá? Dá. Vereadora Ana Lúcia. Inicialmente, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência e parabéns pela sua dedicação à vida a essa rede municipal do Recife. Obrigada, vereador. Eu chamo a atenção aqui uma promessa de campanha de 2012 do então candidato Geraldo Júlio. Geraldo Júlio, ele foi eleito e entre as suas promessas de campanha estava o de universalizar todas as escolas públicas da cidade do Recife do ensino fundamental 2. Ele, inclusive, as críticas que ele fazia à gestão João da Costa eram críticas violentas, dizendo que a rede não poderia continuar daquele jeito, maltratada, mal cuidada. E ele prometia, então, uma nova escola. E todo o seu programa era baseado na ideia de que o ensino deveria ser em tempo integral. Isso, inclusive, muita gente depositou seu voto na urna, acreditando que, de fato, isto é absolutamente necessário. E é. Nós estamos aqui aprovando uma gratificação para os professores que irão ensinar, que ensinam em escola em tempo integral. Nós precisamos reforçar a vigilância no sentido de cumprimento das promessas de campanha, veja, da primeira campanha, mas ele simplesmente tirou isso do radar. Eu nunca mais ouvi Geraldo Júlio falar da universalização das escolas em tempo integral do Fundamental 2. Mas ele assumiu esse compromisso, ele registrou em cartório, parece que a palavra dele não vale, que ele tem que ir registrar em cartório, está no cartório registrado que as escolas deveriam ser em tempo integral. E aqui eu chamo a atenção que não apenas não universalizou, mas quem tiver a curiosidade de ir à escola Divino Espírito Santo, no terminal da Caxangá, e entrar na escola, vai ficar absolutamente horrorizado com o tratamento que é dado à escola em tempo integral. Então, nesse sentido, é preciso que o prefeito ele mantenha a sua palavra para que os professores, de fato, recebam não apenas os poucos que estão nas escolas em tempo integral hoje, mas que todos aqueles que lecionam no ensino fundamental 2 tenham direito à gratificação e o devido respeito. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Obrigada, vereador André Regis. Eu incorporo seu à parte. Encerro
a discussão no PL da gratificação de coordenação pedagógica. A luta continua para que a gente possa crescer. E vou tratar um pouco rapidamente da gratificação de localização especial para as escolas em tempo integral. E qual é a nobreza de reconhecer esse PL? Ele vai tratar todos de forma igual. Então, vereadora Aline Mariano, se é professor e está lotado em escola em tempo integral, terá direito. Se está na biblioteca, terá direito. Se está na sala de atendimentos, terá direito. Então, esse é o propósito maior desse projeto de lei. Até porque a jornada desse professorado, dessa equipe, é diferenciada. Eles têm projetos diferenciados, eles têm relatórios diferenciados para preencher. Então, nada mais justo de que se reconhecer que esse regime de exclusividade que é pedido para este profissional que fica lotado nas escolas em tempo integral, seja remunerado por uma gratificação de localização especial. Então, nosso voto é sim, que o prefeito sancione e se pague logo. E finalizo as minhas palavras lembrando ao líder Heriberto Rafael que bom que educação agora é prioridade com esses PLs. Então, que a gente comece a tratar as outras questões como prioridade, as reformas, a climatização escolar, e lembrar a todos que aumentou o número de escolas, mas nós temos ainda em Recife 3.434 crianças fora da escola. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Continue a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de maioria absoluta. Solicito a Vossas Excelências que registre seus votos no painel. Como encaminha a votação, líder do governo? Encaminhamos o voto sim, senhor presidente. Como encaminha a votação, líder da oposição? O líder da oposição, como encaminha a votação? Encaminhamos o voto sim, presidente. Presidente. Excelência. Para justificar o voto. Pois não. Senhor presidente, é aqui. Pois não, Excelência. O problema é que na biometria queria registrar meu voto sim. Pois não, Excelência. Paulinho, vereador Ayrton Luna. Vereador. Encerrada a votação, né? Encerrado?
Aí não precisa mais ninguém, né? Quero lembrar aos senhores vereadores e vereadoras que logo após essa votação vamos transferir a pauta para a extraordinária, encerrar essa presente reunião e, claro, convocar imediatamente uma extraordinária. E agora, encerrou, né? Encerrou. Encerrada a votação, solicito ao vereador Chico Kiko que anuncie o resultado. 33 votaram. 33 votaram sim, nenhum não e nenhuma abstenção, senhor presidente. Aprovados. Para justificar o voto, vereador Renato Antunes. Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, não levarei mais do que 1 minuto, mas votei sim com muita consciência em respeito à categoria, porque é uma luta antiga e todo profissional da educação merece sim a valorização. Mas quero registrar que todas as considerações que foram feitas na tribuna sejam devidamente registradas em atos, porque as mantenho. Inclusive foi falado na tribuna que no corpo da lei eu não achei que existe alguma vinculação para que esse bônus ou essa gratificação ela seja corrigida. No corpo da lei não há. Pode haver no plano de carreira, que aí é outra coisa, mas eu entendo que no corpo da lei deveria ter sim algo atrelando para que essa bonificação e esse reajuste não fique perdido no tempo. Na lei não está presente e eu acho que a gente pode corrigir isso no futuro. Obrigado. Para justificar o seu voto, vereador Antônio Luiz Neto. Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço questão de justificar meu voto para dizer que ele foi dado em homenagem a todos os membros da Rede Municipal de Ensino, ao corpo docente da Rede Municipal de Ensino, do qual eu tenho a honra de fazer parte e ao qual eu tive a honra já de dirigir. Dizendo mais, senhor presidente, esse voto que foi dado por mim hoje é também uma homenagem a todos aqueles que passaram pela Prefeitura do Recife como gestores, como prefeitos, e fizeram a sua parte, e registraram na história avanços para essa rede. Inicialmente com Miguel Arraes, com Pelópio das Silveiras, com o Movimento de Cultura Popular, que associado ao Movimento de Promoção Social, criaram a Rede Municipal de Ensino, que depois foi levada adiante. De maneira que eu gostaria de registrar que é muito injusto alguém querer chegar nesta tribuna para querer dizer que a educação do Recife iniciou na sua gestão. Isso não é verdade. Pode até ter tido avanços, mas houve muitos retrocessos também. De maneira que é muito importante aplaudir gestões que fizeram verdadeiramente essa rede gerar para o povo do Recife a possibilidade da mobilidade social. Passar pela rede, ser professor da rede, mas já ter sido aluno da rede, e ser juiz, promotor, desembargador, integrante da vida na iniciativa privada, no comércio, na indústria. O Recife tem uma das melhores redes do Brasil e tem um dos corpos docentes mais preparados do Brasil, mas não é de agora. Isso já vem de muitos anos e nós devemos aplaudir cada geração dessas que permitiu que nós chegássemos a esse momento. É preciso tomar muito cuidado, porque daqui a pouco tem gente chegando aqui para dizer que fundou a Rede Municipal de Ensino, e isso não é verdade. Muito obrigado e parabéns a todos os professores pela grande conquista. Parabéns, Excelência. Nesse momento, transfiro a pauta para a reunião extraordinária, encerro a presente reunião. E encerro a presente reunião e convoco imediatamente a 6ª reunião extraordinária. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem
as suas presenças. Sobre a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo declara aberta a 6ª reunião extraordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 39ª reunião ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 20 de maio de 2019, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Chico Kiko e Eduardo Marques, aos 20 dias do mês de maio do ano 2019, às 15 horas, na Sala João Negro Monte, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara do Estado do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, para a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo nome legal, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que, aberto trabalho, solicitado ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetido à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, a presidenta solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei de autoria dos vereadores Almir Fernando e André Regis. Na hora destinada ao pequeno expediente, o vereador ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins, depois a vereadora Ana Lúcia e o vereador André Regis. Senhor presidente, determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que for registrada a presença dos vereadores membro desse poder, havendo nome legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do dia. Antes, a vereadora Ana Lúcia pediu inversão de pauta, onde foram votados os projetos de 3/5 de autoria do vereador Augusto Carreiras. Foi aprovado com 32 votos. Em seguida, o senhor presidente determinou ao segundo secretário, o primeiro secretário, que procedesse à leitura de maioria absoluta dos projetos da prefeitura, do Poder Executivo, dos pareceres 262 de 2019, 263 de 2019, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de número 4 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Prêmio Escola do Futuro. Primeira discussão, maioria absoluta dos pareceres 255 de 2019, 261 de 2019 e 286, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 9 de 2019, da autoria do chefe do Poder Executivo. Foram aprovados os projetos, foram votados em bloco, depois da discussão dos vereadores Renato Antunes, do vereador Reinaldo Júnior, que foi a parte da vereadora Ana Lúcia. Projeto em votação em bloco dos 3 projetos do Poder Executivo foram votados por todos os vereadores, tendo votação aprovada por 36 votos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocar a casa para se reunir logo mais às 16 horas e 48 minutos, reunião extraordinária, no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lida ata. Obrigado, excelência. Coloca a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras do plenário. No painel, excelência, 27 vereadores presentes, 8 ausentes e 4 justificaram. Havendo número legal, passa a ordem do dia. Solicito a vossa excelência que leia todos aqueles de segunda discussão. Em conjunto. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 255, o 269 e o 286/2019, respectivamente, das comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 03/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo,
que cria gratificação de localização especial destinada aos professores lotados nas redes municipais em tempo integral de ano final. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 262, o 263 e o 287/2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 04/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de Prêmio Escolar Futuro, que tem o objetivo de valorizar ao desempenho dos estudantes do 6º ao 9º ano das escolas municipais de ensino fundamental. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 269, 276 e o 288/2019, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 07/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a remuneração de função de confiança de coordenação pedagógica, bem como emenda da relatória da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco todos em segunda discussão. Coloco todos em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores, trata-se de matéria de maioria absoluta, solicito a Vossas Excelências que registrem seus votos no painel. Como encaminha a votação, líder do governo? Encaminhamos o voto sim, senhor presidente. O voto, o líder da oposição? Encaminhamos o voto sim, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Parabéns, vereador. Importante orar por lá, né? Seu eleitor do... Ainda tem o restante da ordem do dia. Aí resolveu. Encerrado. Tem mais algum aqui? Vereador Ricardo Cruz. Vereador Davi Muniz. Encerrada a votação, solicito ao vereador Chico que faça o anúncio do resultado. 30 vereadores votaram sim, nenhum não e nenhuma abstenção, senhor presidente. Aprovado em segunda discussão. Solicito a Vossa Excelência que continue a ordem do dia. Discussão única do requerimento 2603, 2604, 2605/2019, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612 e o 2613/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620 e 2621/2019, de autoria do vereador Augusto Carreras. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2622/2019, de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco em discussão.
Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2623, 2624, /2019, de autoria do vereador Ayrton Luna. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630 e o 2631, /2019, de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2632, /2019, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2633, 2634, 2636, 2637, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 e o 2654, /2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2635, /2019, de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2638, /2019, de autoria, como também o 2639, o 2640, /2019, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 4641, 4642, 4643 e o 4644, /2019, de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2655, 2656 e o 2657, /2019, de autoria do vereador Felipe Francismar. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2661, /2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2662, /2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669 e o 2671 e o 2672, /2019, de autoria do vereador Eduardo Xera. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2670, /2019, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2807, /2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2820, /2019, de autoria do vereador Augusto Carrera. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, passo ao prolongamento da ordem do dia. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura. Parecer final 293/2019 da Comissão de Redação.
Parecer final 294, 295, /2019, da Comissão de Redação. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2829, /2019, da vereadora Gorete Queiroz. Requerimento à mesa, ouvido em plenário e cumprida a formalidade regimental, que seja concedido um voto de aplauso ao SEASA pelo 7ª Semana de Mobilidade Cidadã, em especial ao atendimento clínico em cães e gatos. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2830/2019, requerendo à mesa, ouvido em plenário e cumprindo a formalidade regimental, que seja aprovado o voto de aplauso em homenagem ao Dia Nacional da Pedagoga, comemorado dia 20 de maio. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia. Nesse momento passa ao grande expediente. Convido a vereadora Michele Collins. Vereadora Michele Collins. Vereador Ayrton Luna. Vereador Ayrton Luna. Vereadora Ana Lúcia. Grande expediente, excelência. Declinou. Vereador André Regis. Declinou. Vereador João da Costa. Vereador João da Costa. Declinou. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerra o grande expediente, nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para logo mais, às 18 horas, em reunião solene, em homenagem à Igreja Batista do Feitosa. Solicitação proposta do vereador Renato Antunes. Está encerrada a reunião.